Salmo de número 24. Vamos ler todos juntos. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor concede a teu povo de mais essa noite poder estar reunido em tua casa para celebrar o seu santo e amado nome. Mas antes de celebrarmos também nós queremos adorar-te, ó Pai. Mas para isso, Senhor, nós precisamos aprender de Ti. Como Tu queres ser adorado? De que maneira? Ou o que compõe, ó Pai amado, uma verdadeira adoração? Nos ensine, ó Pai, através deste salmo, que é tão rico e tão precioso, porque é a Tua palavra para nossas vidas. Fale conosco, Senhor. É o que nós lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, será que podemos nos considerar verdadeiros adoradores? Claro que quando nós fazemos essa pergunta, a primeira coisa que nos remete é que, sim, porque nós estamos vindo à casa do Senhor, nós estamos reunindo com o seu povo, nós estamos buscando conhecer a palavra dele, nós louvamos ao Senhor, e na realidade, claro que quando nós tentamos responder essa pergunta, essa palavra louvor, ela sempre vem à mente, e muitas vezes ela é equivocadamente confundida entre louvor e adoração. Parece que nós utilizamos o louvor como uma espécie de sinônimo para a adoração. Apesar de muitas vezes utilizarmos em uma mesma frase louvor e adoração, são palavras de significados diferentes. O louvor é o ato de falar bem de algo. O louvor é o ato de celebrar, de enaltecer, de engrandecer a Deus pelo que Ele faz. E é isso que nós fizemos aqui essa noite. Nós louvamos o nome do Senhor, nós cantamos cânticos, inclusive um deles diretamente ligado a esse texto, que Ele é o Rei da Glória. Mas a adoração é uma atitude muito mais interior, de reverência, de entrega, de submissão profunda a quem Deus é. É um estilo de vida, aquilo que de fato eu faço no meu dia a dia, tendo a noção de quem Deus é, de quem eu sirvo, de quem eu adoro. A adoração vai além dos atos de Deus e foca-se naquilo que Ele é, nos seus atributos, que nós vamos ver alguns deles nesse texto. Mas cantamos no nosso primeiro cântico, Santo, Santo, Santo. Esse é um atributo de Deus. E por isso, o texto que foi muito bem utilizado pela nossa irmã Sara, quando Isaías se encontra com a glória de Deus,
Ele vê ali os anjos cantando, santo, 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 e ele reconhece o quanto ele é pecador, o quanto ele precisa ter os seus pecados perdoados, o seu coração limpo, a sua vida transformada. E assim, nós podemos ver na vida de Isaías que isso acontece e o Senhor o usa para a sua obra, sendo profeta naqueles tempos. É uma resposta, a adoração é uma resposta interna do nosso espírito à santidade, à majestade e à natureza do Criador. É claro que o louvor está inserido dentro da verdadeira adoração. Porém, irmãos, é possível louvar sem adorar. É possível, Anderson, louvar sem adorar? Sim, é possível. Um exemplo disso nós encontramos no próprio livro do profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, diz o seguinte: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Interessante que esse texto também foi citado pelo próprio Senhor Jesus, quando ele chama os fariseus de hipócritas, lá em Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao 9, Jesus usa as mesmas palavras, remetendo a esse texto de Isaías. Porém, no salmo que acabamos de ler, meus queridos irmãos, espero poder tentar responder a essa pergunta: será que, de fato, somos verdadeiros adoradores, ou estamos caminhando para a verdadeira adoração? E a intenção aqui é de nós analisarmos o que esse salmo tem a nos falar, o que esse salmo tem a nos dizer. E esse salmo é bastante interessante porque ele faz parte, irmãos, de uma trilogia, onde nós vemos Davi descrevendo no Salmo 22, o bom pastor. No Salmo 23, o grande pastor, o cuidado do grande pastor. E agora no Salmo 24, apresentando a coroa do supremo pastor. É uma linda trilogia, onde o salmista vai da agonia do Calvário, onde você vê aqueles versos meio que melancólicos no Salmo 22, e termina exaltando o nome do Senhor. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Uma exultação à entrada triunfal do Cristo vitorioso nos portais celestiais. Essa trilogia é maravilhosa, mas especificamente no Salmo 24, segundo alguns estudiosos, provavelmente foi escrito para ser cantado quando a Arca da Aliança foi tirado da casa de Obed-edom para Jerusalém. Isso você vai encontrar em 2 Samuel, capítulo 6, e em 1 Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 até o capítulo 16, versículo 3. Uma grande festa é proporcionada pelo rei Davi, ao entrar em Jerusalém com a Arca da Aliança, o qual era a presença do próprio Deus. A arca representava a presença do próprio Deus no seu meio. Só que os olhos do salmista olhavam, porém, mais além do que uma simples subida típica da arca para Jerusalém. Olhavam para a ascensão sublime do Rei da Glória. E ele cita, ele demonstra isso através desse salmo, nos últimos versículos, onde ele faz a pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Mas boa parte, ou a grande parte dos comentaristas deste salmo, falam que tem um significado muito mais profundo e mais profético, se referindo à entrada do Senhor Jesus naquele domingo de Ramos, onde o Senhor entra pela cidade, e a população vai descendo aquelas
folhas de palmeiras no chão e gritando: Hosana, Hosana, glória a Deus nas alturas. E nós temos relacionado esse texto nos 4 evangelhos: Mateus capítulo 21, Marcos capítulo 11, Lucas capítulo 19 e João capítulo 12, fazendo alusão da sua ascensão depois da vitória sobre a morte e o pecado, e assim bem como a sua soberania final sobre todas as coisas. Então nós vemos que a implicação desse salmo é muito mais ampla do que apenas um acontecimento histórico nos tempos de Davi, mas se referia exatamente à entrada triunfal do Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse salmo é muito mais do que um mero louvor, pois Davi vai além e demonstra uma verdadeira adoração a este Rei da Glória. E pelo menos, irmãos, nós podemos ver aqui nesse salmo uma divisão bem clara no salmo em 3 partes, que vai nos ajudar a entender os componentes da verdadeira adoração. Em primeiro lugar, para se haver adoração, tem que ter o objeto a ser adorado, o ser a ser adorado. Davi então fala sobre os atributos daquele que é adorado. Em segundo lugar, segunda parte desse salmo vai falar que se tem adoração, existem então adoradores. Não existe uma adoração sem adoradores. E ele vai falar sobre os atributos daqueles que são adoradores. E por fim, óbvio, não podemos nos esquecer do louvor, onde Davi fala do louvor produzido pela verdadeira adoração. Vejamos então, irmãos, o que o salmo tem a nos dizer. Primeiro, os atributos daquele que é adorado, versículo 1 e versículo 2. Me acompanhem, irmãos. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Em primeiro lugar, irmãos, o Senhor é o dono absoluto de todas as coisas. Na primeira parte do versículo A diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Então tudo que foi criado na terra é dele, pertence ao Senhor. O Senhor é o Deus Criador. Nós vemos isso amplamente em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. Nós vemos isso em vários salmos, inclusive no salmo que nós utilizamos na nossa liturgia, Salmo 95, que fala sobre o Deus Criador de todas as coisas. A terra, suas riquezas minerais, a terra e todos os seres viventes, a terra e todas as plantas pertencem ao Senhor. Tudo vem dele, tudo provém dele, e ele criou todas as coisas. O homem tenta tomar posse da terra, ele tenta ser o dono da terra, mas o máximo que ele pode ser é um mero locatário dessa terra. Aliás, quando Deus criou o homem para que o homem pudesse administrar a criação. E sofremos hoje exatamente pela má administração do homem neste mundo. Olha a situação climática, olha a situação da nossa natureza. Olha a situação das coisas que acontecem meramente porque o homem pecou, caiu do seu estado de glória, do seu estado de graça junto do Pai, junto de Deus, e não soube administrar corretamente. O mandato cultural do homem foi dado ali no jardim, mas por causa do pecado esse mandato foi manchado. O homem é um mero locatário. Ele está vivendo aqui nessa terra, mas nada disso aqui é dele. Por mais rico que ele possa ser, por mais posses que ele possa ter, ele não é dono dessa terra. O único dono é o nosso Deus. Ele quem criou todas as coisas. O Senhor também é o dono absoluto de todos os seres humanos. Parte B do versículo 1, diz assim: o mundo e os que nele
habitam. Todas as raças, povos e nações pertencem ao Senhor. Ele não é um Deus apenas dos hebreus, e esse era um equívoco que os hebreus tinham, e depois, ao longo da história, os próprios judeus achavam que esse Deus era apenas o Deus dos hebreus, apenas o Deus dos judeus, mas na realidade é o Deus de todas as nações, é o Deus de todas as raças, de todos os povos. E uma das provas disso que nós compartilhamos na nossa aula da escola dominical, na nossa aula de professores, nós estamos estudando o panorama do Antigo Testamento, e nós vemos ali exatamente a questão que nós falamos, onde Deus abençoa Abraão e fala o seguinte: em ti serão benditas todas as nações. Tudo provém de Deus. Todas as raças, povos, nações. Então, isso veio percorrendo pela história. Quando nós entramos no Novo Testamento, os judeus tinham aquela ideia de que Deus era apenas o Deus deles, o Deus dos judeus. Mas aí precisou Deus trabalhar no coração de seus servos, para que eles pudessem entender que Deus também é o Deus dos gentios, dos gregos. O nosso Deus, nós pertencemos a Ele, somos propriedade exclusiva dEle. Mas também, irmãos, o Senhor criou a terra com a sua palavra e a sustenta. Olha o versículo 2 ainda. Fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes o estabeleceu. Aqui ele está fazendo alusão exatamente ao texto de Gênesis, onde fala sobre a criação. Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10, diz o seguinte: disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Deus cria através da sua palavra e sustenta essa criação. Isso também acaba colocando por terra algumas ideias que veio surgindo ao longo da história, como, por exemplo, a do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, dizendo que Deus está morto, ou que em algum momento da história Ele criou o mundo e fez como se fosse um relógio de corda, desse corda naquele relógio e ficasse olhando e não interagisse com a sua criação. Isso é um absurdo, porque nós temos um Deus que cria através da sua palavra. Ele conversa com a sua criação, Ele fala com a sua criação, Ele fala conosco. E da mesma forma como Ele usa a sua palavra para criar, Ele usa também a sua palavra para exercer o seu juízo. Porque se nós vimos ali que essa mesma terra, em algum momento, quando Deus usou do seu juízo, ela acabou sendo submersa novamente, nos tempos de Noé. E aí, o apóstolo Pedro, na segunda carta dele, 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 e 6, dá esse relato: porque deliberadamente esqueceram que, de longo tempo, houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então Deus, Ele interage com a sua criação, usando até mesmo como objeto de seu juízo, mas através da sua palavra, falando com a criação, fazendo através da tua palavra. Ele apenas fala e existe, Ele apenas fala e o juízo vem. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Mas, irmãos, Davi, depois de falar desses
pequenos atributos, porque nós sabemos que existem muito mais atributos ao nosso Deus, mas ele falou apenas esses. Ele vai falar agora também daqueles que adoram ao Senhor, os atributos daqueles que adoram ao Senhor. Do versículo 3 ao versículo 6 diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Em primeiro lugar aqui, irmãos, nós vemos que o adorador, um dos atributos que o adorador deve ter, é que ele se aproxima de Deus com reverência. Olha o começo da frase, do versículo 3, é uma pergunta inclusive. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é digno de subir ao monte do Senhor? E nós sabemos que a questão da adoração, adorar a Deus, é o fim principal do homem. Nós encontramos isso no nosso breve catecismo. Mas também a palavra de Deus corrobora com isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Adorar a Deus é subir à sua presença, é para permanecer no seu santo lugar, contemplar a face do Onipotente e deleitar-se nele, é estar diante do Senhor para adorar pelaquilo que Ele é, santo, 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 como nós cantamos aqui. E obviamente, quando ele remete quem subirá ao monte do Senhor, faz alusão exatamente a quem que estava autorizado nos tempos antigos a estar na presença do Senhor: Moisés. Moisés era o único autorizado do povo a subir o monte, e demonstra ali quando ele sobe o monte para conversar com Deus, para estar com o Senhor, enquanto o Senhor escrevia ali os 10 mandamentos nas tábuas. E Moisés tinha a noção de quem era esse Deus todo-poderoso, temível, que ele deveria chegar diante desse Deus em santidade, tinha que ter a sua vida toda entregue ao Senhor, não poderia chegar de qualquer jeito ao Senhor. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, diretamente ao contexto aqui que eu falei desse salmo, nos remetendo lá, segundo Samuel, capítulo 6, e também 1 Crônicas, capítulo 15, há um tempo antes, um pouco antes, de Davi entrar na cidade de Jerusalém com a arca, ele passou por uma situação de irreverência. Davi resolve levar a arca de Baalá, de Judá, para Jerusalém, porém, a leva em cima de um carro puxado por bois. E quando os bois tropeçam, a arca começa a tombar, e aí de repente um homem chamado Uzá coloca a mão na arca com toda a boa intenção, para que a arca não caia, e o que acontece? A ira de Deus se acende, e aquele homem é morto naquele mesmo instante. E diz lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Uzá tinha todas boas intenções naquele momento. Será que muitas vezes nós não nos chegamos a Deus também com boas intenções para poder adorar o Senhor? Só que nos esquecemos que para adorar o Senhor não pode ser de qualquer jeito, porque já havia sido estabelecido pela lei mosaica que a arca deveria ser levada pelos levitas.
e deveria ser levada não de qualquer forma, não em cima de um carro de boi. Na realidade, a arca tinha em suas laterais argolas, e onde se traspassavam varais de cada lado, e esses homens carregavam essa arca a pé, não em cima de um carro de boi. Quando Davi entendeu essa situação, a arca, ele manda deixar lá na casa de Obed-edom, e a arca fica lá por 3 meses. E diz o texto que o Senhor a abençoou, e quando Davi retoma ali toda a situação, e a gente vê lá em 1 Crônicas capítulo 15, que ele molda ali toda a situação ali para agora buscar a arca da maneira correta, trazer a arca da maneira correta. Ele levanta os levitas ali para poder trazer aquela arca, para poder agora trazer da maneira como está na lei mosaica. E ele vem trazendo, e diz o texto ali que após 6 passos que aqueles homens deram, Davi começou a sacrificar holocaustos ao Senhor. E aí quando a arca chega na cidade, Davi está transbordando de alegria, porque agora ele entendeu. Se ele havia ficado perplexo da primeira vez, agora ele entendeu, esse Deus precisa ser buscado com reverência, não é de qualquer jeito, irmãos. Será que estamos adorando a Deus de qualquer jeito? Será que estamos adorando ao Senhor de qualquer forma? O Senhor não aceita esta adoração. Que bom que o Senhor não faz hoje como fez com Uzá naquela época, porque quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Mas irmãos, o texto ainda fala que o adorador é aquele que busca uma vida moral correta. Versículo 4, quando se pergunta quem é digno, né? Quem subirá ao monte do Senhor? E a resposta vem no versículo 4: o que é limpo de mãos, puras de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Mãos limpas, irmãos. O adorador deve ter mãos limpas, e mãos limpas refere-se aqui exatamente à conduta íntegra da sua vida, aquilo que você faz especificamente. Aquilo que você faz especificamente onde você está, reflete a santidade de Deus? Aquilo que você faz no seu trabalho, reflete a santidade de Deus? Aquilo que você faz diante dos seus vizinhos, reflete a santidade de Deus? Aquilo que você faz na faculdade reflete a santidade de Deus? Aquilo que você faz no escondidinho do seu quarto reflete a santidade de Deus? O seu casamento reflete a santidade de Deus? O relacionamento com seus filhos reflete a santidade de Deus? São perguntas que nós temos que fazer dia a dia, irmãos, porque nós somos falhos. Para termos mãos limpas, para adorar verdadeiramente ao Senhor, temos que buscar a santidade. A santidade é um processo, sabemos disso, mas nós não devemos deixar em nenhum instante em nossas vidas de estar dentro desse processo, que a partir do momento que deixamos de lado esse processo, vivemos uma vida que desagrada a Deus. Mas a pureza de ação, ela não vem sozinha. Essa pureza também vem do desejo, e ambas são requeridas no culto de adoração a Deus, porque ele vai falar o seguinte, nesse mesmo versículo, que devemos ter um coração puro. Coração puro se refere exatamente à motivação daquilo que você faz. Não é só simplesmente o seu realizar, mas aquilo que está dentro do seu coração. Às vezes, você pode não estar pecando com os seus atos, mas com a sua mente, com o seu coração você está pecando.
E quando nós olhamos ali o sermão do monte, dado ali pelo nosso Senhor Jesus Cristo, fala que também é pecado quando nós semeamos ele em nosso coração. Ah, mas Anderson, eu não me prostituí. Mas se você olhou com um olhar diferente para outra pessoa, que não é o seu cônjuge, você já pecou, você já adulterou. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Ah, Anderson, mas eu não pequei contra o meu irmão. Mas se você odeia o seu irmão, você já o matou dentro do seu coração. Nós já tivemos esse sermão aqui, falando sobre as lições do Sermão do Monte. Ah, eu não sou homicida, mas se você odeia o seu irmão, você já matou o seu irmão dentro do seu coração, você está pecando. Como que a gente pode chegar ao Senhor dessa forma? Como que a gente pode adorar o Senhor dessa forma, irmãos? Então não é só o realizar, mas também que está dentro do nosso coração, precisa ser tratado. O texto ainda continua que o adorador não entrega a sua alma à falsidade. E aqui a palavra falsidade, ela é traduzida por vaidade, ou aquilo que é passageiro, transitório. O que remete aqui a coisas que você deixa tomar o seu coração, que são prazeres transitórios desse mundo, coisas que lhe causam um falso prazer, aquilo que te tira da rota da santificação diante de Deus, aquilo que se torna ídolo no seu coração, porque tirou o lugar de Deus no seu coração e agora está preenchendo o seu coração. São coisas falsas, são coisas irreais, pecaminosas. Uma outra realidade, algo transitório que tomou o seu coração. Irmão, será que existe algo em nosso coração que está tomando o lugar da adoração, da verdadeira adoração de Deus? E o texto ainda continua, que o adorador não jura dolosamente. Jurar dolosamente, irmão, significa todo tipo de dissimulação, especialmente o falso testemunho, a mentira. E a mentira pode ser em diversos âmbitos, não é só simplesmente o falar, mas até mesmo um modo de vida mentiroso, duplo, que muitas vezes nós somos tentados a levar nesse mundo. Uma vida mentirosa, ou falar, dar um falso testemunho, e aqui me remete exatamente nos tribunais, quando você é chamado para ser testemunha de algo. E ali, todos os advogados falam o seguinte: você precisa falar a verdade. Mas, como eu já participei de tantas audiências, já como sendo testemunha do banco, que era o meu antigo trabalho antes, toda situação que eu era chamado para ir num juiz, estar à frente de um juiz, chamavam eu como testemunha do banco, para exatamente fazer o contraponto ali do que aquele que se sentiu ali lesado quando foi mandado embora do banco, para poder ali ter os seus benefícios ali, requerer aquilo que de fato é dele, de fato de verdade. E o interessante é que o advogado chegava para mim e falava: olha, se o juiz falar isso, você tem que falar isso, isso e isso. E os advogados ficavam extremamente irritados comigo, porque eu falava da seguinte maneira: vou falar a verdade. Vou falar a verdade. Não, vê bem, você pode falar a verdade de uma maneira diferente. Não existe verdade de maneira diferente. A verdade de maneira diferente é uma mentira. Não existe meia verdade, ou não existe meia mentira. Ou ela é verdade, ou ela é mentira. Não existe meio termo.
E os advogados ficavam loucos porque eu falava para eles: independente do que você quer que eu fale, eu vou falar a verdade. Não adianta. Aquele que quer adorar o Senhor tem que ter uma vida verdadeira. O verdadeiro adoração vem de lábios que não professam mentiras, não dão falso testemunho, agem com verdade em tudo aquilo que faz. Mas, irmãos, o texto ainda continua com alguns atributos aí dos verdadeiros adoradores. A adoração é aquele que encontra o agrado de Deus. No versículo 5: este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus de sua salvação. O adorador busca esse Deus, e na realidade é o Senhor que o encontrou primeiro. E quando nós estamos diante desse Deus, Ele se aparece ao adorador, e Ele apresenta a Ele tudo o que Ele é, e aquilo que Ele nos traz de benefício em nossas vidas, é uma recompensa que é uma recompensa eterna, que é a salvação em Cristo Jesus. Quando nós buscamos agradar ao Senhor, Ele demonstra que nós podemos viver um pouquinho daquilo que a gente pode viver lá na glória. Viver uma vida de adoração correta, verdadeira diante do Senhor, implica a nós vivermos um pouquinho daquilo que está preparado para a gente lá. Nem se compara, obviamente. Mas o Senhor faz viver, mesmo no mundo de aflições, de perseguições, de dificuldades, de problema, colocando em nosso coração a esperança da salvação. Por isso que o povo de Deus é diferente nesse mundo. Por isso que o verdadeiro adorador, diante das dificuldades, dos problemas, ele não está pensando nas dificuldades do aqui e agora, das perseguições, dos problemas, mas está pensando na eternidade, na salvação. É isso que você anseia, meu querido irmão? Então você está caminhando certo para a verdadeira adoração. Mas por fim, irmãos, um último atributo aqui que o texto vai falar sobre os adoradores, é que o adorador é aquele que faz parte do povo escolhido de Deus. Versículo 6: tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Em primeiro lugar, só para deixar bem claro, nós buscamos a Deus porque Ele nos buscou primeiro. Nós só temos esse ato de resposta ao Senhor porque isso não veio de nós, porque se dependêssemos de nós, nós não buscaríamos a Deus de forma alguma, porque nós somos inclinados às coisas terrenas, às coisas da carne. Mas o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, é tão grande, que nos inunda, e como resposta nós o buscamos, porque Ele nos buscou primeiro. Nós fomos atraídos pelo próprio Deus de amor. Nós fazemos parte de um povo escolhido. Nós somos ovelhas desse bom pastor. Enquanto nós vivemos em meio a uma geração que busca tantas coisas, nós estamos abrindo mão daquilo que o mundo nos traz e quer nos satisfazer para buscarmos ter o deleite da presença do nosso Deus. O verdadeiro adorador, ele busca ao Senhor, porque no Senhor ele encontra a satisfação da sua alma. Não são as coisas que o mundo lhe oferece, não são as coisas transitórias que o mundo lhe dá, mas sim a eternidade que o Senhor já te deu. Então, irmãos, nós vemos que Davi se preocupou em falar de atributos a esse Deus que é adorado, e a demonstrar os atributos dos adoradores. E como fruto dessa verdadeira adoração, ele vai falar do louvor. E por isso que o Salmo termina de uma forma tão crescente, que não temos como descrever. Do versículo
versículo 7 e versículo 9, há um louvor que declara a entrada triunfal do Rei da Glória. Diz assim: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Irmãos, o salmista aqui está trazendo o seguinte: olha, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, nós temos a esperança no Rei da Glória. Ele está entre nós, Ele está presente, Ele está em nosso meio, Ele é o Rei da Glória. Que abram-se os portais celestiais, porque veio a salvação até nós. O Senhor está conosco. E essa alusão se faz exatamente à chegada de Cristo até nós, o Filho de Deus. Ele desceu da glória, encarnou-se, esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo e também se humilhou até a morte. E uma morte terrível, uma morte de cruz. Mas Ele ressuscitou e ascendeu ao céu e foi aclamado como Rei da Glória. Como nós reagimos a esta verdade? Nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, mas agora pela cruz nós fomos reconciliados com o Senhor. Glória a Deus por isso. Há um louvor que reconhece a natureza da glória do Senhor. E a pergunta vai: quem é o Rei da Glória? E ao mesmo tempo a resposta: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. O Rei da Glória não é aquele que é encontrado neste mundo através de homens poderosos, homens com riquezas, homens com posses, homens que receberam títulos por outros homens. O Rei da Glória é aquele que foi coroado pelo próprio Pai, aquele que foi colocado sobre todas as coisas. Não se existe algo para ser comparado a Ele, ou ser superior a Ele. O Rei da Glória é o eterno Filho de Deus, o Criador do mundo, o dono da terra e tudo quanto nela há. Este mesmo Rei foi o Rei que venceu o mundo. Esse mesmo Rei foi o Rei que venceu o pecado e o diabo. Esse mesmo Rei foi o que expôs os principados e potestades ao desprezo. O Rei da Glória é aquele que conquistou para nós a eterna redenção e retornou para o céu como vencedor invicto de todas as batalhas. Irmão, você tem noção de que nós adoramos a um Deus que jamais perdeu? Invicto. Nem talvez os maiores guerreiros da história pôde ter na sua lápide descrita que ele foi um vencedor invicto, porque o único vencedor invicto é o nosso Senhor. Mas, irmãos, em último lugar, um louvor que celebra a vitória do Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Do versículo 10, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória é também o Senhor dos Exércitos. Ele é maior do que qualquer inimigo que possa existir, maior do que qualquer homem, maior do que qualquer circunstância, maior do que qualquer reino, governo, potestade, qualquer um que possa aparecer neste mundo como poderoso, não é nada diante do Rei dos Exércitos. O que nós podemos concluir diante de tudo isso, meus irmãos? E pode até parecer uma frase de efeito,
mas expressa uma realidade descrita nas palavras do Senhor. A adoração verdadeira produz um louvor verdadeiro. Não tem como, depois do que a gente foi instruído através desse salmo, do que é ser um verdadeiro adorador, seguindo os passos, buscando os atributos do verdadeiro adorador em nossas vidas, não tem como o nosso louvor ser um louvor falso. A adoração verdadeira produz um louvor verdadeiro. Louvor este que tem pleno conhecimento daquele que é adorado. Quando nós sabemos a quem adoramos, nós tememos a esse ser que é adorado. Nós reconhecemos que Ele é santo, 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 reconhecemos que Ele é forte, que Ele é poderoso, que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele é o nosso provedor, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, que Ele é santo, que Ele jamais perdeu. Mas também, louvor que passa pelo crivo da reverência ao Senhor. Diante disso que eu conheço quem é esse Deus, a quem eu adoro, eu me reverencio a Ele. Eu busco santidade, eu busco viver de verdade. E eu tenho a vontade de buscá-lo todo instante e engrandecê-lo por onde quer que nós estivermos neste mundo. Então, irmãos, esses são os componentes da verdadeira adoração. Quando nós chegamos aqui esta noite para celebrar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, o Senhor requer de nós essa postura. Porque conhecimento nós temos a oportunidade de ter através das Escrituras quem é esse Deus. Também nós temos o conhecimento daquilo que o Senhor se agrada. Então, por que que nós, tendo esse conhecimento daquilo que é, quem é o nosso Deus, daquilo que Ele requer de nós, então por que nós relutamos tanto em andar fora dessas instruções? Nosso louvor tem sido sincero? Se você não tem tido uma adoração sincera a Deus, o seu louvor não é sincero. Essa é a implicação direta daquela frase que eu disse. Uma adoração verdadeira produz louvor verdadeiro. Como está o seu coração agora, irmãos, diante disso?